Está começando mais um episódio do Papo Avelindo, que é o podcast onde eu trago as minhas vivências para vocês também ouvirem as minhas falas, se identificarem e saberem como lidar com essas vivências, como eu resolvi. Enfim, gente, tudo pra gente bater um papo muito avelinda. Não deixe de seguir a gente no YouTube, tá bom? De se inscrever no canal Paty Avelino, né? Patrícia Avelino, vocês acham lá no YouTube, quem estiver ouvindo pela plataforma de áudio. Então é só colocar meu nome no YouTube que vocês acham o meu canal. Se inscreva lá, que aí vocês me verão, né? Gravando os episódios. Mas se você tá aqui no YouTube assistindo através dele, não deixa também de ir lá no Spotify e de seguir a nossa página e avaliar o podcast para o Spotify entender e distribuir para muito mais pessoas, para a gente ampliar cada vez mais a minha voz, a voz de vocês. Porque o episódio de hoje, como vocês viram no título, Desafios da Maternidade, é um episódio que uma Avelinda pediu para eu trazer, para falar um pouco de como é a minha maternidade, de como que eu lido com esses desafios, que é um desafio, eu acredito que será eterno, né? Porque eu acho que mesmo depois dos nossos filhos grandes, eu vejo que a minha mãe tem uma preocupação com a gente ainda, né? Não é algo que ela abre mão e fala, agora já é grande, agora comigo não morreu. Sabe? Ainda existe toda essa preocupação. Então é esse papo que a gente vai ter hoje. Bom, eu falei pra vocês no episódio que uma coisa que sempre acontece com a mulher é receber muito pitaco sobre a sua maternidade, né? Desde o momento que fica grávida, as pessoas ficam cuidando, o que você tem que fazer, o que você não pode pegar peso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Enfim, é uma loucura que quando você vê, você tá toda envolvida, é um monte de gente ali em cima de você, olhando o que você tá comendo, o que você deixou de comer, como que você tá comendo, enfim. Pelo menos pra mim foi muito assim, sabe? Pra mim, toda essa mudança do meu corpo, essa mudança de alimentação também, né? Pra você tentar gerar o mais saudável possível seu bebê. Então, pra mim, foi muito difícil, porque eu já vinha de uma alimentação muito ruim. E aí, começar a ter uma alimentação mais saudável na gestação, para mim, foi muito difícil, mas até que eu consegui, né, nos parâmetros da medicina, estava tudo ok comigo, né, vamos dizer assim. Então, eu tive a Lolo muito saudável e a partir daquele momento, mas eu lembro que quando eu tava grávida, eu acho que eu tava, sei lá, no quarto, quinto mês, assim, sabe? Quando realmente a barriga apontou rígida, mais arredondadinha, sabe? Porque no início eu não tinha muita barriga, era só alguma coisinha assim, você sentia só aqui perto do pubis mais enrijecido, mas eu não tinha ainda barriga. Daí lá pro quarto, quinto mês, que realmente a barriga apontou, que começou a me dar crise de pânico. Eu fiquei com muito medo de não ser uma boa mãe, né? De não conseguir cuidar de alguém. Pensa, gente, eu sou filha caçula. Eu sou filha caçula de 4 filhos, né? Minha mãe teve 4 filhas. E eu sou a caçula. Então eu fiquei pensando, gente, como que eu vou cuidar de alguém, sendo que sempre cuidaram de mim? Pra mim, assim, na minha cabeça não entrava, sabe? Não entrava isso, eu não conseguia. E aí eu surtei, teve um dia que eu chorei muito, eu falei, na época eu lembro até que eu falei pro pai da minha filha que, meu Deus, que ele tinha escolhido a mulher errada pra ser a mãe dos filhos dele, sabe? Aquela coisa assim, daquele jeito. E que na verdade tinha um pouco de razão, né? Pra quem não sabe, né, eu sou separada do pai da minha filha. Tem um episódio aqui eu contando disso, tá bom? E, enfim. E aí, gente, beleza. Um surto normal, né? Que é muito normal surtar quando tá grávida. Principalmente com mudanças de hormônio, assim, sabe? Mas de resto, foi a única vez que eu surtei. E também foi a única mudança hormonal que eu senti de fato no meu corpo. Porque eu levei uma gestação muito tranquila. Nossa, eu nem lembrava que eu tava grávida, assim, sabe? Eu só lembrava na hora que eu sentava, na hora que eu levantava, que dava um pouquinho, né, de falta de ar, aquela coisinha assim. Mas o meu dia a dia, pra dormir, eu não tive problemas nenhum, assim,
assim, sabe? Não tive. Mais pro finalzinho, é claro que a gente tem, né? Que o bebezinho já tá bem pesado. Mas não tive mais problemas, assim, grandes problemas, né? Então, beleza. Eu tive uma gestação ok. Também, o meu parto também deu tudo certo, né? Foi cesárea, mas deu tudo certo. Não aconteceu nada comigo, nem com a bebê. Enfim, gente, aquele sonho de cristal, né? Quando você chega em casa com um bebezinho recém-nascido, é aí que o drama vem, né? Eu digo, eu comigo mesma ali, que eu tava ali pensando, será que o que eu tô fazendo com ela é certo? Será que a forma como eu vou, né, lidar com ela agora é certo? Será que o fato tem que ter rotina mesmo? Não tem? Ah, não, bebê tem que ter rotina. Será? E as mães que fazem livre demanda? Não é uma rotina livre demanda, é simplesmente o bebê quer mamar, ela vai lá e dá. Não é um horário assim, não, a cada 3 horas eu vou dar um peito. Mas tá errado também, a cada 3 horas dar o peito? Então eu ficava nesse turbilhão, sabe? De, meu Deus, e aí, como que eu vou lidar com a minha maternidade com a Eloá? Os meses foram passando, eu realmente precisei de orientações, porque por mais que a minha irmã tinha tido 2 filhos até quando a Eloá nasceu, eu não tava tão ali, né, tão inserida naquele universo, então realmente eu precisei de ajuda, né, assim, minha mãe. Eu tenho uma prima que ela tem uma empresa de home care, então ela também cuida dessa parte de amamentação, então ela me ajudou bastante na amamentação e me ajudou a implementar uma rotina para a Eloá que super funcionou com a Eloá. Ela falou, vamos implementar essa rotina, se funcionar, mantém, se não funcionar, a gente troca, faz uma outra, e assim foi. E na primeira rotina que a gente inseriu na Eloá, deu muito certo. Que era essa rotina das 3 horas, 6 horas para mamar e tudo mais, e o banho noturno, né? Ela achou a Eloá muito despertinha e ela achou que se desse banho, ficasse dando banhos e banhos assim de manhã, à tarde, ela pudesse ficar muito sonolenta durante a tarde e não dormir muito bem à noite. Então, aí ela me ajudou nessa, né? E eu super confiei naquilo, porque realmente funcionou muito. No primeiro dia que a gente implantou, a Eloá aceitou e dormiu a noite inteira, até 8 horas da manhã, assim, foi incrível. E aí eu fiquei me perguntando, será que realmente vai dar certo até o final? Vai? Beleza, passei essa fase, bora lá, rotina de bebê, nanã. E lá foi crescendo, foi se desenvolvendo, daí a partir do momento eu tomei as rédeas principais da educação dela, pelo fato da gente ter se separado. Ela morava comigo, por mais que ela morasse com o pai dela também alguns dias, mas isso foi bem mais pra frente. Naquela fase 4 meses, 5 meses, que o bebezinho, né, tá daquele jeitinho espertinho, gostoso. Então ali eu comecei a educá-la, a trazer um pouco mais de afeto na minha educação com ela, sabe? Então, ali foi muito gostoso. Foi uma das melhores fases, assim, da minha maternidade e de cuidar ali de alguém, sabe? Eu achei incrível, eu achei demais, que foi aquilo que eu falei, porque eu fiquei sozinha com ela, sem interferências externas, ninguém me dando palpites, ninguém falando o que é certo, o que é errado, enfim. Então, gente, foi incrível. E aí, assim, a gente ficou até lá completar 1 ano, que daí sim a gente inseriu, né, o pai dela, pegá-la de uma semana ficar com ela e uma semana ficar comigo. Se vocês quiserem, eu trago um episódio específico sobre essa parte de educação, né, da Eloá em relação a pais separados, né, alguma coisa assim. Se vocês quiserem, eu trago. Comentem pra mim aqui no YouTube e eu vou deixar uma aba aqui pra vocês comentarem também no Spotify. E aí, gente, quando começou a inserir assim, uma semana fica com o pai dela, uma semana fica comigo, ficou um pouco bagunçado no início, tá? Porque na casa do pai dela era outra rotina. E aí comigo, quando a Eloá começou a crescer, eu abri mão de algumas coisas, confesso, tá? Eu abri mão, achei uma chatice essa coisa de, rotina, hora pra tomar banho, hora pra comer, hora... Eu fiquei um pouco cansada, sabe? Porque, querendo ou não, você vinha 1 ano ali, ó, naquela beat, aquela coisa toda. Daí eu falei, gente, eu quero tirar o pé do acelerador um pouco, dar uma controlada, sentir o meu feeling materno.
E aí, é assim que eu levo até hoje com a Eloá. É um feeling materno, porque eu penso assim, nós somos mães, mas nós não somos soberanas, né? Nós colocamos uma pessoa no mundo, essa pessoa existe. E ela é um ser pensante, é um ser que tem as suas vontades também, né? Então eu não gostava de impor, tipo, não, agora é a hora da banana. Mas a menina, tipo, não tá com fome, entendeu? Pra que eu vou querer que ela coma uma banana agora? Então, era assim que eu lidava. Para algumas pessoas, até para você que tá me ouvindo, me vendo, para você, tipo assim, nossa, Patrícia, que desnecessário. Tem sim, criança precisa ter a hora da banana, a hora de comer um lanche, a hora de jantar, a hora de não sei o quê. Então, para algumas pessoas, até que conviviam comigo, achavam, nossa, como assim você não tem uma rotina ainda com a menina? E eu tive durante muito tempo e depois eu não tive mais. Foi muito no feeling. Ela acordava, por exemplo, final de semana, eu não acordava ela acordava a hora que ela quisesse. Eu não acordava. Ai, vai deixar a menina dormir até que hora? Até a hora que ela quiser. Porque, gente, eu entrava com ela na creche 7 horas da manhã, todos os dias. Eu achava pesado aquilo, sabe? Uma criança, tipo, dormir 7 horas da manhã, por mais que ela dormia cedo. Às vezes ela chegava da creche dormindo. E dormia até o dia seguinte. Então, ok, o problema não é que ela não dormia à noite. A questão é que crianças e adolescentes têm uma vontade de dormir muito maior do que adulto. A gente vai perdendo com o tempo, né? Mas eu achava que no final de semana eu tinha que mostrar pra ela o prazer do que é o final de semana. Então eu não acordava ela, deixava ela dormindo. Então tinha gente que não concordava. Quando ela acordava, dependendo do horário, eu já dava o almoço. Aí tinha gente que absurdo, como assim? A menina não vai tomar café? Gente, ela quer comer, tá na hora de comer. Indiferente se vai ser um ovinho mexido ou se vai ser um feijão com ovo. Então essa é a forma que eu lido com a minha maternidade. É sentir, é respeitar as vontades da Eloá, impondo, dizendo pra ela que eu sou a mãe dela, que eu estou educando ela, né? Hoje mesmo a gente teve foi hoje ou ontem? A gente teve uma tretinha, assim, sabe? Porque ela tá com 8 anos, ela já tá naquela fase de questionar as minhas regras, né? Ó, as coisas que eu dito pra ela. Mas eu mostro pra ela, ó, não, ok, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer, mas eu sou sua mãe, eu estou falando isso porque eu estou te educando. Lá na frente você vai entender por que eu tô falando isso. Mas, então eu cuidava da Eloá muito assim, né? Então eu sentia muito prazer de cuidar de alguém assim. Pra mim, eu acredito que deu muito certo, né? Porque a Eloá é uma criança que não é mal educada, não é respondona, não é mal educada com as pessoas. Ela é muito afetiva, porque eu dei esse afeto pra ela, por a gente ter dividido a cama durante muitos anos. Tem isso também, gente, dividir a cama com a Eloá. Assim que eu me separei, a gente foi morar junto, né? Só nós duas. Tinha minha irmã, mas ela trabalhava à noite, né? Eu comentei. Então era só nós duas mesmo. Porque de dia minha irmã dormia, à noite ela tava trabalhando. Então eu dividi a cama com a Eloá, dividi até ela completar, sei lá, uns 2, 3 anos. E eu trouxe esse afeto pra ela, de dormir de conchinha, de dormir juntinho, de dar beijinho, de e não sei o que, e nananã. Eu sinto muito a falta, tá? Vou falar a real. Sinto uma saudade de dormir com ela, cheirinho de bebezinho. Então eu trouxe isso, assim. Ixi, gente, o que eu ouvi das pessoas falando, nossa, no futuro você não vai conseguir tirá-la da sua cama. Você não vai conseguir. Aí eu acho chupeta até 4 anos. Você não vai conseguir tirar a chupeta dela. Agora já era. Agora tá muito inserido na vida dela a chupeta. Você não vai conseguir. E aí eu falei, não, vamos ver. Uma coisa que eu levo pra minha maternidade, que eu acho que eu indico também pra todas vocês, se você vai ser mãe, se você tá gravidinha, ou, né, se você já é mãe também e também fica nessas dúvidas, eu acho que a gente tem que bater no peito e fazer o gol. Ou seja, receber aquilo que é lhe dado da sua maternidade e assumir aquilo e assumir as consequências daquilo. Por exemplo, quando eu coloquei chupeta pra Eloá, eu assumi as consequências dela ficar viciada na chupeta, dela ficar com a dentição de quem chupou muitos anos chupeta, enfim. Então eu falei, gente, mas ela se acalma, ela dorme rápido, ela fica quietinha no cantinho, lá com o paninho e a chupetinha e mamando. Eu deixava ela na creche, boazinha. Enfim, gente, então pra mim a chupeta deu certo, sabe? E às vezes... Então eu tive que
que enfrentar as pessoas e dizer que não, esta é a forma que eu lido com ela. E é um pouco difícil, porque é aquilo que eu falei, todo mundo acha que, primeiro, que você tem que ser uma mãe excelente o tempo inteiro, e você não vai ser, você vai errar muito, como eu errei. Tem muitas coisas que eu errei com a Lolo, e erro até hoje, mas você tem que confiar um pouco no seu taco. Eu acho, assim. Você tem que confiar. Você tem que entender que é você que tá comandando aquilo ali e se você vai saber lidar com as coisas que virão daquelas decisões que você tomou em relação à sua maternidade ali, com seu filho, com seu bebezinho, enfim. Bom, gente, e aí analisando um pouco aqui a nossa trajetória, né, de como tá sendo aqui o nosso papo da minha maternidade e tudo mais, né, os desafios da maternidade, não tem como, na verdade, eu não realmente fazer um recorte de que eu sou uma mãe que cuida da filha longe do pai, né, uma mãe de pai separado. Então, a nossa educação, ela é muito parecida, tá? A nossa educação em relação a Eloá, ela é muito parecida, mas eu sou menos engessada do que o lado da família dele ou dele, eu não sei. Não vou entrar muito profundamente. Mas a gente tem muitos embates, né? De embates, não digo essa palavra, só a última vez a gente teve um que não vem muito ao caso, assim. É a questão do afeto, assim. Eu sou muito afetiva. Eu sou uma pessoa naturalmente afetiva. Eu gosto de falar que eu amo. Todo dia à noite eu falo pra ela, eu te amo. Ela também responde, eu te amo, mamãe. E é gostoso isso, porque quando ela crescer mais, ela também vai ser afetiva com os filhos dela, porque a minha mãe foi afetiva com a gente. Então, eu não posso negar, uma coisa que você também tem que ter certeza é que, por mais que você ame muito seu marido, você goste muito dele, e às vezes você não concorda com algumas condutas dele, ele é a personificação da educação dos pais dele. Então, é muito difícil você querer que a pessoa seja exatamente igual como você foi educado. Às vezes a sua educação foi muito incrível, como foi meu caso. A minha educação foi muito top, mas tem gente também que teve uma educação em casa muito complicada, muito difícil. Enfim, muitas coisas, né, pra lidar, e aí não quer passar pra frente pro filho. A pessoa mesmo já tem automaticamente, não, meu pai foi muito, sabe, não falava eu te amo, meu pai, minha mãe também, minha mãe tudo brigava comigo. Não, quando eu tiver filho eu vou fazer ao contrário. Que foi o caso também do meu pai, né? Meu pai teve uma educação difícil e quando ele teve a gente, ele falou, não, eu vou fazer tudo ao contrário do que eu tive. Então, por isso que eu acho que a gente teve, né, na minha opinião, a gente teve uma educação muito afetiva, muito gostosa. Enfim, e é isso que eu levo pra Eloá. Então, como eu disse pra vocês, eu respeito ela como ser humano. Então, eu respeito também os quereres dela. Eu respeito as vontades dela. Por exemplo, eu montei um móvel aqui no quarto dela, um móvel para ela guardar os brinquedos. E eu falei, não vai deixar aqui, vai tirar, vai guardar, vai tá tudo dentro não sei o quê, não vai deixar nada em cima. Aí ela virou, poxa mãe, você me deu o móvel para fazer do seu jeito? Eu não vou poder fazer do meu? Ai, gente, aquilo me deu um aperto no coração. Você entendeu? Que se eu não fosse afetiva e empática, eu ia falar, não. É isso e pronto, porque eu não quero bagunça, eu não quero... Não, eu virei pra ela e falei, tá bom, Eloá, mas só me promete que quando você terminar de brincar, você vai guardar tudo? Não vai deixar tudo em cima? Só algumas coisas? Tá bom, mamãe, eu prometo. E assim tá sendo alguns dias. Tem dia que tá tudo pra cima, tudo pra fora. Mas, você entende, assim, é assim que eu lido com ela até hoje. E eu lidava já com ela quando ela era criança e ninguém entendia isso. Eu ficava, nossa, mas assim, tipo... Aí eu perguntava, Lolo, você quer almoçar? E ela falava, não, mamãe, tipo, pequenininha, tá, gente? 2, 3 anos. Ela falava, nem tô com fome. E assim eu ia fazer meu prato. Tipo, eu tava na minha mãe, sabe, almoço de domingo. Lolo, vamos jantar, vamos almoçar? Nem tô com fome agora. Ela era assim. E eu simplesmente falava, beleza. Ia lá fazer meu prato, minha mãe... Você não tá fazendo o prato da menina? Você não vai dar comida pra menina? Não, ela falou que tá sem fome. Quando ela tiver com fome, eu sento e faço pra ela o prato. Minha mãe, imagina! Não! E não sei o que, criança não tem discernimento do que... Você entende? Então, eu tinha esses embates. A mesma forma que muitas mães, né, tem aí de, tipo, de repente não dar açúcar pra criança, a criança só comer comida saudável, a criança só, sabe, comer frutinha, levar marmitinha pra onde for, levar marmita pra criança, porque não quer que ela coma coisas na rua e tudo mais.
por um lado, as pessoas vão te olhar e falar, ai, queria ser uma mãe assim. E por outro, as pessoas vão te olhar e falar, para de ser louca. Para de ser doida. A criança tem que comer o que tem na rua. E não sei o que, não sei o que. Então, eu tinha essas coisas. E no caso do lado do pai dela, essas pequenas coisas a gente não tem convívio. Então, eu realmente não sei. Eu não faço ideia de como a Eloá é tratada nesse cenário lá na casa do pai dela. Eu nunca nem perguntei. E ela também nunca falou. Então, eu acredito que não seja nada fora da curva. Mas coisas grandes, né? Coisas que impactam diretamente na estrutura educacional da Eloá. Escola, comportamento e tudo mais. Então, a gente tem muita coisa parecida, mas ao mesmo tempo algumas coisas a gente não combina, assim. Eu já acho que é muito exagero, ele já acha que não é. Enfim, aí a gente fica naquela, mas eu respeito enquanto ela tá com ele. É coisa dele, né? É coisa da casa dele. Mas quando ela tá comigo, eu levo pra mim. E como ela tá 90%, né? 95%, 99% do tempo comigo, né? Porque ela mora comigo e vê o pai dela agora de 15 em 15 dias. Eu tô educando ela do meu jeito, acredito que seja o melhor jeito possível, até porque muita gente elogia muito a Eloá, assim, muita gente elogia muito, que ela é muito educada, ela é muito, sabe, empática, sagaz, mas eu acho que também tem muitas coisas que é da personalidade dela, não sou eu, não fui eu que implantei, acho que vem, tá, gente? Eu acho também que muita coisa vem da nossa personalidade, a gente nasceu e já vai ter aquilo ali, porque às vezes você é uma mãe super carinhosa e às vezes o seu filho não é carinhoso, ele não quer, você, ai, sai daqui, você fala eu te amo, só falta ele falar obrigado. E a Eloá é muito espontânea, assim. No dia, ela deve falar pra mim pelo menos uns 3, 4 te amo espontaneamente, assim. Espontaneamente, ela me abraça espontaneamente, ela me beija espontaneamente. Enfim, então é o jeitinho dela, né? E eu aproveito que ela nasceu assim e trago toda também a minha afetividade. Mas, às vezes, quando eu quero ser muito incisiva com ela, ela leva para um grau muito alto. E sendo que eu não tô gritando, eu não tô brigando. Eu tenho que estar sempre conversando com ela de uma forma que ela não se sinta abalada, porque ela é muito sensível. Muito sensível. Então, às vezes, as pessoas me veem conversando com ela dessa forma. E aí a pessoa fica, nossa, tipo assim, não, tem que brigar. Que é o caso que eu convivo, né, com o meu marido, o Daniel. O Daniel, ele não concorda com um monte de coisa. A gente não tem filho junto, né? A gente não pretende ter filho. Ele não tem o sonho de ser pai e eu muito menos de ter outro filho. E então ele não concorda com um monte de coisa. Ele acha que eu passo muito a mão na cabeça dela e tudo mais, e lá. Mas é porque é aquilo que eu falei, gente. Minha educação é afetiva, é de conversar, é de querer saber, é de não brigar agora, quando as duas estão com cabeça quente, é de conversar depois. Aí lá funciona muito bem assim. Não brigar na hora que o negócio rolou, catar aquela informação e jogar numa próxima oportunidade, falando, ó, tá vendo? Lembra aquele dia que você fez isso? Mamãe não gostou, e não sei o que, nananã. Ela, não, mamãe, tá bom, não sei o que, nananã. Então a gente já consegue conversar de uma maneira mais adulta, não digo que é adulto, mas assim, compreensiva, né? Ela entende, ela muito entende, assim, sabe? É muito gostoso ser mãe da Lolo, assim, né? Falando, dizendo assim. Porque é o que eu falei pro pai dela, assim, que eu não concordei com uma coisa que ele fez com ela. E eu falei, eu não estou falando que ela não merecia o que você fez porque ela é minha filha. Eu estou falando que ela não merecia porque ela é Eloá. Porque ela é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso. E que não merecia uma punição nesse nível, assim, né? E então, isso me deixa muito abalada, porque é o que eu falo pra minha mãe. Na minha cabeça, assim, a Eloá, ela é uma pessoa maravilhosa. Na minha cabeça, não. No meu convívio mesmo com ela. Não é porque ela é minha filha. Eu tento separar um pouco e falar assim, tá, se ela não fosse minha filha, o que eu ia achar, né? É interessante analisar as pessoas assim. Outro dia, minha irmã tava analisando os filhos dela dessa maneira. E ela falou, olha, é verdade, eles não têm empatia, eles não têm, sabe, não sei o que, fazendo uma listão. Mas são meus filhos, eu amo, eu cuido, eu crio e tudo mais. E aí eu também pus ela lá nesse lugar, assim, eu até falo como um exercício pra vocês, coloca no lugar de, assim, se você fosse conviver com seu filho, com a sua filha, e aí, que pessoa que é, sabe? Naturalmente é, e aí foi essa nossa treta com o pai dela, tipo, ela não merece
punições grandiosas, porque ela é uma pessoa tão bacana que quando ela erra, é too much, sabe? Tipo, é muito grave, assim, sabe? Porque ela é tão bacana e generosa e tá sempre boazinha, sempre aceitando, que quando ela quer o não, quando ela quer sair um pouco dessa contramão, ela é punida de uma forma que eu não concordo. Então, porque eu vejo muito esse histórico dela. Então, é assim que eu vou lidando, gente. Eu não sei. Na verdade, esse vídeo aqui, né? Esse episódio, eu não quis fazer roteiro justamente para eu falar realmente como que eu me sinto na minha maternidade, assim, sabe? E eu acho que eu tô numa fase agora, que eu vou entrar, né, numa fase, mas a gente já tá se preparando, eu e a Eloá, que é uma fase, assim, de autonomia da Eloá, sabe? Eu acredito muito nisso, nessa autonomia, só que, ao mesmo tempo, os jovens de hoje, eles estão precisando de um acompanhamento mais próximo, né? Então, uma das coisas que eu tive que fazer, que não foi por mim e nem por ela também, mas mais por conta da sociedade, da circunstância, foi colocar um bloqueador no celular dela, um bloqueador de horários, né? O celular dela tem hora para desligar, tem hora para estar aberto, para estar fechado. É um bloqueador no próprio Google, né? Que chama o Google Family, um negócio assim, que você consegue controlar os aparelhos dos seus filhos que estão cadastrados nele. E isso se o aparelho do seu filho for Android, né? Eu não sei se tem nos aparelhos da Apple, deve ter, não sei. Mas a maioria das crianças tem aparelho Android, né? Enfim, e aí eu fiz com muito contragosto, não queria, né? Porque eu tenho essa coisa de não. Mas realmente não, tem crianças precisam de limites, mas eu não concordo também com muitos limites, assim, de tipo assim, no sentido de tirar. Ai, como é que eu posso dizer, gente? Eu não concordo, assim, tirar totalmente o celular, não vai assistir nunca televisão. Patrícia, eu não concordo, porque a gente tá criando uma pessoa pra viver no mundo. E o mundo é o mundo que tá rolando. Entendeu? Então já vou começar a conversar com a Eloá sobre sexualidade, já quero que ela tenha uma noção, eu quero falar de uma forma menos lúdicazinha, então quando ela tiver uns 13, 14 anos, falar mesmo de sexualidade, entendeu? Porque ela não tem irmãos, né? Não, ela tem a irmã dela, por parte de pai, mas como ela convive muito mais tempo comigo, ela não tem irmãs, eu tinha irmãs. Então eu não conversava diretamente com a minha mãe, por mais que a minha mãe falasse algumas coisas com a gente, mas conversar mesmo, de falar do órgão sexual masculino, do órgão sexual feminino, os calafrios, as coisinhas, eu conversava com as minhas irmãs. A gente falava sobre isso. E ela não tem. E eu não quero. Eu não quero que ela tenha uma amiga pra conversar sobre isso. Eu quero muito que ela converse muito comigo. Claro que não no mesmo pé, né? No mesmo nível que ela vai conversar com uma amiguinha. Mas eu quero estar inserida nesse universo com ela, né? Eu preciso. Então, por isso que eu lido com ela de uma outra forma. Porque eu tô vendo muito mais lá na frente. Eu quero ser muito amiga dela lá na frente. Então, se eu punir muito ela aqui, de uma forma desenfreada, só pra mostrar a minha autoridade, eu acho que exagerar na minha autoridade, só porque eu sou mãe dela, eu acho que é too much pra mim, assim, sabe? Eu não consigo. Eu preciso, por mais que eu sou mãe dela, ela precisa entender que tudo tem hora pra ir pra escola, tem hora pra tomar banho, tem hora pra escovar os dentes, tem hora pra jantar. Tudo ela tem hora, tá, gente? Ela tudo tem hora. Mas eu gosto de dar essa autonomia também pra ela, de tipo, por exemplo, sexta-feira a gente fala, ó, sexta-feira sextou. Mãe, posso ficar acordada até tarde? Pode ficar acordada até tarde. Eu deixo ela ficar acordada. Aí eu libero o celular, entendeu? Deixo o celular um tempinho, também não deixo a noite inteira. Eu deixo, por exemplo, na semana o celular bloqueia às 9 horas. E no final de semana eu deixo pra bloquear lá pras 2 horas da manhã. Porque é final de semana, entendeu? E às vezes ela até sai antes. Ela nem, não, mamãe, não tem nada. Ai, ninguém tá brincando, ninguém tá chamando. E aí ela desce, vai lá ficar assistindo TV comigo. Então, assim, eu tento ver isso. Eu tô projetando a minha vida com a Eloá pra lá na frente. Então eu tô olhando quando ela tiver aquela adolescente mesmo. Que aí sim é bem difícil, né? Eu vejo com a minha irmã que os dois
2 filhos delas estão na faixa da pré-adolescência. É difícil, porque é difícil penetrar. Então eu quero estar penetrando na vida dela antes, né? Pra daí, quando ela tiver nessa fase de idade, eu já tá inserida, já saber os assuntos, já saber a galera, já, entendeu? Eu quero ser aquela mãe legal mesmo. Quero ser aquela mãe que fala, traz os amigos aqui, vamos fazer uma festa. Eu quero ser. É o tipo de mãe que eu quero ser. Pra quando ela for grande também, sair comigo. É o tipo de mãe que eu quero ser. Mas com um certo limite, pra ela entender que eu não sou amiguinha dela. Eu sou a mãe que entende a vida dela. Eu acho que é diferente, sabe? E precisa ter esse limite também. Porque às vezes eu vejo umas mães que tem até a mesma linguagem que a filha e a filha abusa disso, né? Sendo grossa, sendo estúpida, brigando e nananã. E aí, tipo, não consegue mais separar. Tipo, ela não consegue falar. Eu já tive amigas que, na época de escola, falavam, ai, quando a mãe era muito cool, às vezes usava até as mesmas roupas e tal. E que não tem problema nenhum, não deixa de ser mãe por causa disso. Mas a criança, né, a menina, minhas amiguinhas, não conseguiam desconectar que ela era a mãe dela. Porque ela também tinha atitudes muito adolescentes, porque foi mãe cedo, então era difícil. Então, como eu não fui mãe cedo, fui mãe, eu acredito na idade certa, vamos dizer assim, a idade eu digo mental. Então, eu acho que tá bom. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu tô agora sendo muito compreensiva com a infância da Eloá, porque eu tô projetando no futuro já estar conectada com ela. Agora, porque se eu for muito incisiva agora, muito rígida agora, quando eu precisar ser amiga dela, eu não vou conseguir. Eu acho que vai ser difícil. Bom, comenta aqui pra mim o que vocês acham. Será que eu tô sendo muito doida? Bom, gente, como eu disse pra vocês, eu não sou perfeita, né? Então, eu errei muito e erro ainda na minha maternidade. O ano passado foi um ano que eu errei demais, assim. Eu terminei o ano, tipo, falando, nossa, que mãe cocôzinho que eu fui, viu? Foi muito difícil e... Ai, é tão difícil você juntar provas contra você mesmo. Que é nesse sentido que eu digo, por conta, né, de eu ser separada do pai dela. Então, é difícil, né, porque é um outro julgamento. É um julgamento assim, tipo, eu não tô aí, eu não tô vendo o que tá acontecendo, né? E o ano passado eu não fui boa o suficiente, porque o ano passado eu tava muito focada em trabalhar e fazer publicidade e ganhar dinheiro e nananana, que eu realmente abandonei um pouco esse lado maternidade, que eu acho que foi um resquício, aquela, não digo maternidade, mas eu digo uma maternidade presente, aquela coisa toda, e nananã, porque foi um resquício do que foi, né, o que aconteceu com a gente, né, em 2020, 2021 e tudo mais, das crianças terem ficado em casa, e esse fardo, pra mim, foi muito pesado de carregar sozinha. Ali eu entendi, assim, eu sinto muito você que é mãe solo o tempo inteiro, o tempo todo. Olha, Avelinda, sinta-se abraçadíssima, porque esse período da pandemia, das crianças ficarem em casa, fazendo aula em casa, olha, gente, eu não desejo aquilo pra ninguém. Só pra quem gostou. Teve mãe que até manteve, né, o homeschooling e tal. Parabéns pra vocês, porque olha, eu só de pensar me arrepia toda, porque não foi fácil. Ela tava começando a alfabetização, ela fez a primeira série todinha dentro de casa. Então eu tive que ensinar ela a ler as letras. Por mais que a professora tava dando a aula lá e apontando na lousa, eu tive que ensinar ela a ler, a escrever as letrinhas de forma, a formular as palavras, enfim, a tudo. Então, eu dei aula. A minha geladeira que a gente fazia na cozinha, a minha geladeira era uma lousa. Tinha beabá, tinha tudo na geladeira. Então, assim, foi muito difícil, porque você ficar ali 4, 5 horas com a criança ali, online, aquela coisa. E aí, a educação artística. Meu Deus. Só de pensar nas aulas de educação artística. Gente, sério. Eu amo fazer coisas manuais, assim, mas era aula de educação artística com uma criança. Tinha hora que eu desligava a câmera assim e falava, não, daqui, deixa que eu colo. Aí eu colava, assim, daí punha na frente dela, ligava a câmera, pronto, foi. Porque era puxado, gente, era puxado.
E aí, por eu ter ficado esse tempão com ela, né? Praticamente 2020 e 2021 inteiro, né? Isso, 2020 e 2021 inteiro. Quando chegou 2022 e que voltou pra escola mesmo, de vez e tudo certinho, querida, eu falei, não, vou me libertar. E eu me libertei. E aí, infelizmente, não fiz tanta quantidade de lição de casa suficiente com ela. Então, muitas coisas, não fez, não fez. Então, o pai dela que vai nas reuniões, né, da escola. Então, não fez, não fez, tinha muito não fez, não tá fazendo. E eu falei pra ele, olha, vou ser muito sincera. Eu realmente esse ano, que foi, né, a última reunião, que foi tipo meio que um resumo do ano, que ele falou, não, mas aconteceu alguma coisa, você não falou nada. E não. Eu falei, não, eu realmente não tava nesse beat, porque geralmente de manhã, ou no que seria o horário da gente fazer a lição de casa, eu tava ou gravando ou entregando publicidade, que 2022 foi um ano que eu fiz muita publicidade, graças a Deus, trabalhei bastante em casa, então tinha muita coisa. Tinha muita coisa pra fazer. E aí, tipo, eu realmente larguei de mão. Uma outra coisa eu cheguei a fazer com ela, mas não nem se compara, assim, sabe? A sorte é que a Eloá é muito inteligente, então ela se deu super bem na escola, ela super entendia a matéria, só que é claro que fazer a lição de casa é um reforço da matéria dada. E aí, este ano a gente não tá deixando passar lição de casa, então todo dia a gente tá fazendo, porque todo dia tem lição de casa, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, é a vida. Fazer o quê? E tem lição de casa e a gente tá fazendo, é o nosso propósito, então todo dia, 9h30 da manhã, eu olho aqui no aplicativo da escola, a professora coloca as páginas que devem ser feitas e a gente faz. E agora tá mais tranquilo, porque ela é mais, entendeu? Maiorzinha, então ela entende, ela lê muito bem, ela tá lendo muito bem, então ela lê, só que não tem ainda interpretação de texto, então eu tenho que estar ali junto com ela fazendo. E assim, gente, eu não fui uma criança que teve sabe, que foi uma boa aluna. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em matemática. E isso é uma coisa que eu mostro muito pra ela, que eu falo, filha, a mamãe tem dificuldade em matemática, tá bom? A gente vai aprender juntas. Eu não falo pra ela que eu sei. Eu falo pra ela, deixa a mamãe ler, eu vou entender e eu vou te explicar, pode ser? Ela, pode ser, mamãe. Eu preciso ser muito sincera com ela, porque sim, gente, eu tenho muita dificuldade em matemática. Foi por causa de trauma infantil. Depois eu trago esse episódio, eu quero muito trazer esse episódio pra vocês, porque é um episódio de relato de racismo, que eu desbloqueei depois de adulta, que eu não lembrava, e depois de adulta eu lembrei e desbloqueei esse trauma, e entendi porquê o meu bloqueio com matemática. Então eu tenho muita dificuldade, que nem agora ela fez as provas, né, do bimestre, e ela não foi bem em matemática, porque eu também não soube explicar muito bem. E aí eu falei pra ela pedir ajuda pro pai dela, só que ela não gosta muito, assim, do pai dela explicando. Aquela lição, não é que ela não gosta, ela tem medo, né? Ela tem medo do pai dela e tudo mais. Então eu tento explicar pra ela da melhor forma possível. E aí a gente tá nesse impasse aí. Mas, né, como vem o histórico das coisas que ela tá com dificuldade, a gente vai tentar juntas ali passar por essa, né? Por mais essa, porque a gente já passou no início, né, da alfabetização dela, aprender a ler, a escrever, ela tava com muita dificuldade, aprender a ler, escrever, e deu certo. E hoje ela lê muito bem, ela lê muito rápido. A gente andando na rua de carro, ela lê outdoor, assim, sabe? Tipo, lê placas e muito rápido. É impressionante, assim. Então, eu vou ter que segurar esse rojão aí. Enquanto não chegou conta de dividir... Enquanto não chegar as continhas de dividir, eu vou levando. Quando chegar a conta de dividir, eu vou entregar esse BO. Falar pro pai dela, não tem condições. Gente, sou réu confessa. Sou uma pessoa adulta que tem muita dificuldade com matemática básica, não tenho raciocínio lógico, não consigo raciocinar de cabeça, preciso contar nos meus dedos. Tudo por conta desse trauma da minha infância que eu vou trazer pra vocês. E gente, mas assim, hoje eu tô risada, né? Porque, gente, eu falar, não, gente, inventaram a calculadora pra quê? Aí, às vezes, eu tô fazendo a aula com ela, nós duas fica aqui assim, ó. E agora? O que a gente tem que fazer? Aí eu jogo no Google. Enfim, gente, eu tenho dificuldades, tá? Eu sou assim, essa mulher com cara de culta, fala bem, mas me bota não fazer uma conta, não, que não vai sair nada. Bom, Avelinda, e nessa eu vou levando, tá?
Fui uma pessoa que sempre sonhou em ser mãe? Não, nunca sonhei em ser mãe. Nunca, nunca, nunca. Até minhas Barbies eu brincava, elas eram solteiras, elas moravam em Miami e moravam sozinhas, nem com quem elas casavam. Porque eu nunca curti, eu realmente, a minha vontade, meu espírito sempre foi meio livre. E querendo ou não, você ser mãe, não é livre. Você não é uma pessoa 100% livre, assim. Por mais que não é, gente. Não sei. Posso estar errada, mas eu acho que não é, não. Ser mãe é uma pessoa que não é 100% livre. O que eu quero dizer com 100% livre? Eu levo a minha maternidade com muita leveza, tá, gente? Por exemplo, chego num ambiente, numa festa, tem brinquedão, tem não sei... Mano, eu deixo ele lá e vou viver. Eu sou essa mãe. Eu e minha irmã, vixe, a gente vê que tem brinquedo, a gente finge que... Oi, quem que é a mãe dessa criança? Mas tem mãe que não, tem mãe que vai lá o tempo inteiro, vai perguntar, ai, tá com fome, ai, quer comer, e nananana. Ela tá ali meio presinha. E no sentido assim, mas ser mãe, você não tá livre. Por exemplo, eu não posso mudar de país sem pensar como que vai ser pra Eloá. Não vou passar perrengue num país junto com a minha filha. Ou então, pelo menos eu não conseguiria ir para um país e deixar ela aqui, morando com o pai dela, e depois eu volto, nananã. Não dá, né? Eu lembro que eu já fui para os Estados Unidos em 2013 e eu queria muito voltar e eu queria muito morar lá. E eu digo até hoje, pra quem quiser ouvir, vou deixar gravado aqui no podcast, que se eu não tivesse a Eloá na minha separação, se eu não tivesse tido uma filha, eu teria me separado e teria ido, com o dinheiro do divórcio, teria ido para os Estados Unidos, tentar a vida lá. Mas é claro que a partir do momento que você tem um filho, você não vai fazer isso. Pelo menos eu acho, eu não faria, né? Assim, sem certezas, sem ter um lugar confortável, sem ter um monte de coisa. Então, não é uma pessoa livre, né? Você é preso, você tá preso. Você quer sair no final de semana, às vezes, por exemplo, se você não tem uma rede de apoio, você não vai. Você nega, né? Você fala, não vai rolar. Dá pra... Você até pergunta. Porque assim, se você tem amigas ou amizades que não têm filho, elas não entendem. Elas não entendem. As empresas que eu trabalho, gente, não entendem que eu sou mãe, né? Eles às vezes me mandam convites de eventos, de trabalhos com os horários assim que tipo, tô nem aí, que você tem uma filha que chega da escola às 7h30, que chega com fome e tô nem aí, já se vira. Então, eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus, então eu tenho que criar condições para que eu faça coisas no meu trabalho, mas sem atrapalhar a rotina da Eloá, sem deixar ela ir pra escola, sem deixar ela sem janta, sabe? Então eu tenho que fazer essas coisas, né? Então é diferente, por exemplo, da Mai, que é minha amiga, a Mai Diniz. Ela não tem filho, então, tipo, a gente vai pra eventos e ela não tem hora pra voltar. Por mais que, lógico, ela tem o marido dela e tudo mais. Mas é diferente de mim, assim. Da 4h30 eu já tenho que estar voltando dos eventos. Se o evento é à tarde. Porque até eu chegar em casa, demora. Porque geralmente, né, é muito trânsito. Porque eu tenho que estar lá quando ela chegar. Porque eu não acionei minha rede de apoio pra esta coisa específica, que é esperar a Eloá chegar da perua. Daí, às vezes, eu não acionei. Às vezes, quando eu vejo que o evento é outro horário, aí eu aciono a minha rede de apoio pra ir buscar lá direto, nem o tio da perua pegar ela e tudo mais. Enfim, olha o rolê. E aí, quem não tem filho, nem se preocupa com essas coisas. Não tem o que se preocupar. Por que vai se preocupar com essas coisas? E já teve trabalhos também, que era um trabalho que eu ia fazer, eu acho que era final de semana. E eu perguntei se eu podia levar a Eloá. E eles me responderam, falaram, não pode. Assim, curto e grosso. E eu falei, não, mas ela é tão boazinha, ela já tem, na época ela tava com 7 anos. Não, ela tem 7 anos, ela é super boazinha, quietinha, eu levo o celular dela, ela fica lá brincando. Não foi autorizada a entrada. E era uma coisa boba, que eu ia estar fazendo um negócio, ela ia ficar sentada, tipo, assim, como se eu estivesse gravando aqui, e ela sentada ali vendo eu gravar. Não era uma coisa assim, vamos andar léguas, vamos fazer um negócio na rua, depois volta pra... Não, gente, era um estúdio. E eu falei, não, beleza. Então, é aí onde eu sei que
as pessoas não também, quem não é mãe ou quem não tem essa rede de ter mães perto ou próximo, não entende muito o nosso rolê, né? E eu vi muito também quando eu era neném, quando a Eloá era neném. As minhas amigas sumiram, ninguém me chamava pra sair, ninguém me chamava pra nada, entendeu? Ninguém fazia nada, todo mundo foi embora e foi viver a vida delas. E tá tudo bem também, gente. Cada um tem... Ué, por que elas vão ficar preocupadas, né? E hoje eu tô nessa fase de conseguir deixar a Eloá com mais tempo nas minhas redes de apoio, porque ela já é grandinha, ela já gosta de ficar no celular dela, de fazer as coisas, então eu consigo sair melhor e tudo mais. E eu consigo ter essa vida mais livrezinha, vamos dizer assim. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre. Bom, Avelindas, nosso papo Avelindo de hoje é isso, tá? Não tenho mais muito o que estruturar. A Elo é muito novinha, faz só 8 anos que eu sou mãe. Eu acho que eu ainda tenho muito chão, né, pra trazer. Claro que eu vou tentar trazer mais vezes os nossos desafios da maternidade, porque, como eu disse pra vocês, eu acho que é um desafio eterno, né? Eu vejo a minha mãe, ela ainda é muito preocupada com a gente. Eu lembro quando eu pedi demissão do meu trabalho pra trabalhar só como blogueira, ela ficou muito preocupada. E o quanto ela me ajudou quando eu tive dificuldade financeira. Então, é muito bacana, sabe? Mãe é mãe, né? Tem essa frase, eu tenho. Por mais que eu sei que muitas pessoas não conseguem falar isso, que mãe é mãe. Porque às vezes tiveram mães. Por isso que eu falo, eu não gosto de levar a mãe num pedestal muito grande. Porque às vezes a pessoa teve uma mãe que, nem merecia ser chamada de mãe mesmo, assim. Às vezes a pessoa desacredita que saiu da barriga dela. Então, eu não gosto de me ver como soberana pra minha filha, sabe? Porque eu posso errar feio com ela. Mas eu gosto de trazer que eu sou mãe dela, que ela pode confiar em mim, que ela vai ter meu afeto e minha segurança que eu vou trazer pra ela, mas eu sou um ser humano, eu vou errar e tá tudo bem ela questionar, né, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas escolhas, né? Principalmente pelo fato de eu ter sido ser separada do pai dela quando eu decidi namorar. Eu quis muito entender como que ela ia reagir àquilo. E eu não ia passar por cima dela. Se eu sentisse que ela não queria aquilo naquele momento, não era o momento, eu não teria casado com o Dani. Mas como deu tudo certo, tá tudo bem. Então é isso, a gente foi levando. Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui o nosso podcast. Não esqueça de se inscrever no canal e de seguir a gente no Spotify, de avaliar também o nosso episódio, né? O nosso podcast lá no Spotify, que é super importante pra gente, tá bom? Tá crescendo lá. O nível de estrelinhas lá. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela audiência, tá bom? E vamos que vamos. E um beijo e até a próxima.